Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu vou contar como eu consegui ser aprovado em 4 concursos, dentre esses a PF e a PRF, com 20 anos de idade. Muitas pessoas se surpreendem, né? Falam, nossa Eliseu, você passou super novo, qual foi o segredo? Você teve uma boa base no ensino médio? Você teve alguém da família que era policial, que te incentivou e não sei o que, e ficam me perguntando. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre como eu fiz, né, para conseguir assim, estatisticamente cedo, passar nesses concursos federais e nos demais concursos também. Para quem não sabe, eu fui aprovado em 4 concursos, isso sem contar os de Jovem Aprendiz, né? Se contar os de Jovem Aprendiz, eu fui aprovado em 6. Que o meu primeiro emprego já foi numa empresa pública, no metrô de São Paulo. Eu também passei para a CPTM de São Paulo, como jovem aprendiz. E os concursos normais, assim, né, vamos dizer. O primeiro que eu passei foi para agente de segurança do metrô de São Paulo. O segundo foi PRF. O terceiro foi Polícia Federal, escrivão. E o quarto foi para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, foram basicamente esses concursos que eu consegui ser aprovado até agora. E eu vou estar falando para vocês como que eu consegui, assim, né, com 20 anos, uma pessoa relativamente nova, passar nesses concursos. Vou estar trazendo, assim, o que eu fiz, o que eu acho que eu poderia ter feito melhor. Para vocês aí também, o que me incentiva a fazer isso é que tem várias pessoas mais novas do que eu começando já, me procurando, assim, pessoas de 17 anos, 16 anos me procurando, falando que querem ser PRF, que querem ser PF, que querem fazer concurso. E isso me deixa muito feliz. Porque eu comecei a estudar relativamente assim com 18 para 19 anos, mais ou menos. Quando eu fiz 19 anos, eu comecei a estudar para concurso. Então, ver essas pessoas assim, começando com 17, começando com 16, já me deixa muito feliz. Então, eu vou estar falando para vocês o que eu acho que eu fiz que deu certo para eu ser aprovado cedo, para eu ser aprovado no primeiro concurso que eu fiz estudando, e também o que eu poderia ter feito melhor para ter tido uma nota melhor, para ter ficado numa classificação melhor, para ajudar vocês aí da juventude e também vocês aí que já são um pouco mais experientes, mas que têm filhos, que querem saber um pouco, né? Porque igual eu falo, não existe idade certa. Na PRF lá mesmo, quando eu fiz o curso de formação, tinha um rapaz na minha sala de 52 anos, o cara super me motivava, era uma experiência pra mim, sabe? Pegava como motivação, como inspiração. Tinha outras pessoas de 40 anos, 30 anos, sabe? Isso serve até pra esse debate que tá falando agora. Será que a PRF vai ter idade máxima de 35 anos? Cara, pode ser que sim, sabe? Pode ser, se tiver vontade política, eles conseguem fazer tudo. Mas a minha opinião, assim, particular, eu espero que não, porque é muito legal esse intercâmbio que tem de idades, assim, pelo menos no curso de formação, que você aprende com as pessoas mais experientes, daí as pessoas mais novas também agregam um pouco, sabe? Então, o cara lá mais antigão lá me ajudava na questão da motivação, falava, não, Eliseu, não sei o quê, tem que ter mais querência, tem que não sei o quê. E daí ele lá na informática, lá, eu ia lá e ajudava ele com o celular, entendeu? Então, eu acho muito legal essa parte de idades diferentes, né? E, bom, falando pra mim, Eliseu, por que eu acho que eu consegui, assim, tão cedo ter uma disciplina, conseguir estudar, enquanto a maioria da molecada da minha idade estava indo pra balada, estava aproveitando a farra, assim, eu meio que me tranquei e estudei. Cara, eu acho que isso foi uma questão de maturidade, sabe? Eu sempre me considerei, assim, um pouco mais idoso em relação à minha idade, então eu desde sempre, assim, sabe? Quando você tá com as pessoas da sua idade, assim, mas você acha, caramba, os caras são muito criança, não sei o quê, os caras só estão falando disso, sendo que eu já estou pensando em outra coisa. Então eu sempre fui meio que assim, um pouco mais maduro do que as pessoas da minha idade. Então eu acho que isso ajudou um pouco, pesou bastante, né? Porque às vezes não é só a questão da idade física ali, da idade cronológica que conta para a maturidade. Às vezes a pessoa acaba se amadurecendo para algumas coisas antes, né? Então eu sempre já, desde meu ensino médio assim, eu já pensava, não, eu tenho que ter uma vida profissional estabelecida, eu tenho que ter um planejamento certinho, eu quero ser concursado, eu quero ser empresário. Eu sempre pensei dessas duas formas, sabe? Eu sempre tive... Tanto que eu fiz Senai, daí o Senai, assim, é uma parte mais para você trabalhar na indústria, né? Trabalhar como eletricista, como mecânico e tal. Eu falava assim, cara, eu vou aprender aqui no Senai, eu vou me esforçar, mas eu não quero isso pra minha vida, eu não quero trabalhar em fábrica. Tanto que eu trabalhei em fábrica, né? Inclusive, trabalhei quando eu estava estudando pro concurso, que ainda faltava um mês pra prova, eu trabalhei 5 meses numa indústria. Fui muito feliz, consegui aproveitar lá, me dediquei, me esforcei, mas eu já sabia que não era aquilo pra mim, que eu queria pra minha vida. Então, desde sempre, eu tive bem estabelecido. Não, eu vou estudar certinho, eu quero ser concursado, ou eu quero ser empresário. Eu sempre pensava dessas duas formas, sabe? Tanto que eu comecei a fazer educação física para ser empresário. E
a área policial, assim, apareceu pra mim com 19 anos mesmo, sabe? Eu comecei a admirar a parte policial, daí eu comecei a querer passar pra oficial de São Paulo, só que daí foi lá ao mesmo tempo, assim, que eu tava estudando pra oficial, veio a pandemia, daí não adia concurso, e eu comecei a analisar também os concursos federais, PF, PRF e DPEM. E eu achava que aquilo era muito distante pra mim, sabe? Eu falava, nossa, mas isso aí só passam gênios, não sei o quê. Só que daí quando eu tava estudando assim, já tava estudando pra PM de São Paulo, estudando pra aeronáutica, eu falava, caramba, eu consegui aprender algumas coisas que no começo eu não sabia. Então esses concursos federais também não são impossíveis pra mim. Então quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu fui lá e comecei a falar, eu vou passar em algum concurso federal, ou DPEM, ou PF, ou PRF. E eu fui lá e abri o edital do DPEM, então eu comecei a estudar primeiro pro DPEM. E eu coloquei na minha cabeça, cara, são matérias difíceis, direito mesmo, eu não sabia nada de direito, eu era zerado. São matérias que eu nunca vi, muitas vezes, ao longo da minha vida, direito eu nunca tinha estudado, tanto que eu já falei assim, eu fiz uma prova da Polícia Civil de São Paulo uma vez, e eu só não passei porque eu zerei direito. Então era meio complicado pra mim, eu achava que era meio difícil. Só que eu fui lá e coloquei na minha cabeça uma coisa que os professores de cursinho falavam. Falava, cara, não existe pessoa que não passe em concurso público, existe pessoa que desiste. Então eu coloquei na minha cabeça assim, eu não vou desistir. Pode ser que eu não seja aprovado na primeira vez, pode ser que eu não seja aprovado para esses concursos, mas eu vou ser aprovado e Deus tem alguma coisa para mim. Então eu vou fazer o meu melhor e se esforçar, porque uma hora eu vou colher, né? A gente colhe aquilo que planta. Então eu fui lá, estudava pro DPEM, e daí aquele negócio de adia, né, por conta da pandemia. Daí foi lá e abriu o concurso da PF e da PRF. Abriram juntos, aí todo mundo sabe, as provas foram super uma perto da outra. E daí eu comecei a estudar para PF e para PRF, só que eu estudava mais como um teste, sabe? Eu não era assim, eu vou passar na PF e na PRF. Não, eu já estava pegando para mim como foco o DPEM, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar o ensino superior. E pelo menos em 2020 o DPEM era nível médio e a PF e PRF nível superior. Então eu falava, vou fazer PF e PRF para treino. 50% de matérias assim eu já estudei, que são direito, português, raciocínio lógico. Mas eu tô focado no DPEM, eu quero passar no DPEM. E daí, às vezes, a gente planeja alguma coisa, só que Deus vai lá e escreve com a caneta dele, né? E a caneta dele que vale. Então, eu acabei passando para PF, PRF, e a prova do DPEM eu não consegui nem fazer, porque caiu no mesmo dia do psicotécnico da PRF. Então, eu acho que foi basicamente isso, pessoal, que me fez passar tão novo assim, sabe? Eu acho que foi a dedicação, a disciplina e a maturidade. Desde cedo, assim, saber o que eu queria, né? Não ficar assim escutando outras pessoas, sabe? Também a família para mim foi essencial. A família me apoiar, de eu não precisar trabalhar para conseguir estudar, sabe? Eu trabalhei, é claro, nos estudos, mas foi pouca parte do tempo. A maioria das vezes eu estava desempregado e minha família segurou o BO para mim, né? Conseguiu ajudar aí, meu pai e minha mãe trabalhando. Então, eu acho que isso ajudou demais. Mas não existe tempo certo, pessoal. Sabe, igual eu falei, é muito legal esse intercâmbio de idades, tem pessoas que passam com 52 anos, 55, olha o exemplo do Ronildo aí, eu converso muito com o Ronildo, o cara é um exemplo pra mim de determinação, superação. Então cada um tem a sua idade, sabe? Você tem que pegar a sua história de vida, tem que pegar a sua motivação, a sua disciplina, a sua maturidade e aplicar pra você, sabe? O que eu tô trazendo aqui de vídeo é mais pra explicar, é mais pra mostrar pra vocês que não é impossível passar cedo, também não é impossível passar idoso. Várias pessoas explicam aí. Idoso não, né? Idoso é acima de 60, mas não é impossível também, caso você tenha mais que 60 e queira. Então, é ter foco, disciplina e determinação. E aquilo lá que eu falei, que eu acho que é a principal mensagem desse vídeo. Só não passa quem desiste. Então, se você não desistir, se você efetivamente estudar, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu espero que você consiga. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos também. E vamos que vamos vencer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto.